Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Antônio Júnior e hoje eu tenho uma mensagem que vai trazer muita paz ao seu coração. Você vai saber exatamente o que você deve fazer para ser um cristão maduro, alguém no qual o Senhor pode confiar, no qual Deus pode te usar ainda mais, se você estiver neste caminho que eu vou te mostrar. Nós vamos ler aqui algumas passagens a respeito de um homem que para mim tem sido um exemplo, uma meta a ser alcançada. É o homem chamado Barnabé. Nós vamos ver um pouco sobre a vida dele, o que ele fez que causou tanta diferença no povo de Deus, ali na igreja primitiva, que foi a igreja que começou a partir de Jesus. E nós vamos ver a importância de termos pessoas assim junto conosco no reino de Deus. Amém? Então, se você puder, abra sua Bíblia aí. Nós vamos ler Romanos, capítulo 15, o versículo 14. Olha o que está escrito. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando para os crentes que moravam em Roma. Esses crentes serviam ao Senhor, eram muitos deles novos convertidos, mas Paulo ficou muito surpreso e ele falou: eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Aqui nós vemos três marcas de um cristão maduro, alguém que já saiu daquela fase de meninice, aquela fase onde a pessoa é inconstante, sabe? Mas é uma fase onde a pessoa ela deixa de somente ser abençoada e se torna uma abençoadora, alguém que abençoa os outros, que Deus usa, que ela faz a diferença, sabe? E isso não tem nada a ver com o tempo de igreja. Tem muita gente que é novo convertido e já é um cristão maduro. Às vezes já está um mês na igreja, 2 meses, mas já é uma pessoa assim madura que nós vamos ver aqui agora. Mas ao mesmo tempo tem pessoas que já estão há 20, 30 anos na igreja e ainda não chegou nesse ponto aqui. Então, a primeira marca que nós vemos, é que um cristão maduro é cheio de bondade. E isso é muito importante, irmãos, nós temos bondade no coração. Nós sabemos que somente Deus é 100% bom, Deus ele é perfeito, Deus não tem maldade no coração alguma. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, nós recebemos, é como se fosse uma transferência, nós recebemos essa bondade do Senhor. A Bíblia diz que Deus é amor, e quanto mais nós nos aproximamos de Deus, o amor dele é aperfeiçoado em nós. Então nós precisamos nos aproximar de Deus se nós quisermos ser cheios de bondade. E como eu disse, a Bíblia cita um homem chamado Barnabé. E lá em Atos capítulo 11, versículo 24, diz que Barnabé, ele era um homem cheio de bondade, ele era um homem bom, um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E é assim que nós devemos ser, Nós devemos ter essa bondade no coração. E a Bíblia diz também que Deus usou muito a vida de Barnabé e muitas pessoas se convertiam através dele, porque ele deixou o Espírito Santo governar a sua vida. Então ele foi um homem que dedicou toda a sua vida para ajudar pessoas, para encorajá-las. E o próprio nome Barnabé significa encorajador. Esse foi o nome que ele recebeu, porque naquela época os nomes tinham muita importância. Então os apóstolos, todos eles deram o nome de Barnabé. E nós vamos ler aqui agora, em primeiro lugar, mostrando que Barnabé, ele tinha tanto amor pelas pessoas que ele vendeu um campo que ele tinha para ajudar os mais necessitados. Nós vamos ver, olha o que está escrito no livro de Atos, Atos capítulo 4, o versículo 36, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Glória a Deus. Olha que bênção, Um homem desprendido, um homem que tinha o seu coração voltado para as coisas espirituais. Com certeza ele tem um galardão enorme, esse cara, porque ele fez a diferença, Ele abriu mão até mesmo do bem que ele tinha, talvez era o único campo que ele tinha, e ele estava tão cheio do Espírito Santo que com certeza o Senhor pediu isso a ele, tocou no coração dele e ele obedeceu, ele fez a vontade do Senhor. E nós vamos continuar lendo aqui, agora nós vamos ler Atos capítulo 9, olha que interessante, o apóstolo Paulo, nesse momento aqui, Paulo estava sendo perseguido pelos religiosos da época, lá de Jerusalém, porque Paulo havia se convertido, ele era chamado de Saulo, e ele estava sendo perseguido, jurado de morte,
mas Barnabé, dessa vez, ele ajudou Paulo, sabe? Então, ele fortaleceu Paulo, ele encorajou Paulo e ele apresentou Paulo para os apóstolos. Então, Barnabé era aquele homem que ele criava pontes para unir as pessoas. Ele não colocava barreiras. Era um homem que estava disposto a arriscar sua própria vida para ajudar as outras pessoas. E eu vou ler para você o que aconteceu. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Glória a Deus. Olha que bênção, né? Barnabé era aquele que encorajava, aquele que unia as pessoas, não era um cristão que ficava criando contendas, sabe, só falando mal dos outros. Não, ele era parte da solução. Barnabé é um homem que eu admiro muito e que eu gostaria muito de ser como ele. Alguém que faz a diferença, alguém que acrescenta. Então, se hoje nós temos os livros do Novo Testamento, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, pode ter certeza, grande parte foi porque um homem chamado Barnabé ajudou Paulo a ficar mais conhecido. Mas naquela época, Paulo ainda não era muito conhecido e ele ficou uns 10 anos em Tarso. Ali ele ficou no anonimato, tinha pouca influência, mas Barnabé novamente foi atrás de Paulo, investiu na vida dele e levou ele para pregar em Antioquia. E eu vou ler com você, é só você virar uma página aí, 2 páginas, Atos capítulo 11, o versículo 25. Olha o que está escrito. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Aleluia! Olha que bênção, né? Pela primeira vez, aqueles homens foram chamados cristãos. Por quê? Porque eles eram muito parecidos com Cristo. Então Barnabé era um homem cheio de Deus, como eu falei, um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E ele ensinou muito bem as pessoas através da sua vivência, através da sua experiência, através da sua caminhada com Cristo. E isso foi sendo repassado às outras pessoas. Inclusive Paulo, com certeza, aprendeu muito com Barnabé. E é interessante que pela primeira vez eles foram chamados cristãos, porque as pessoas perceberam, opa, esses homens realmente andam com Cristo. Amém? E o que aconteceu? A partir dali, Paulo ele foi fazer a sua segunda viagem missionária. Só que tinha um jovem lá que chamava João Marcos. E Paulo não quis levar esse jovem, porque aquele jovem não esteve junto com Paulo nos momentos que ele mais precisava, mas Barnabé novamente era um homem cheio de bondade, um homem que fazia de tudo para unir as pessoas, para ter paz com todo mundo. Então Barnabé investiu na vida daquele jovem. E sabe o que aconteceu? Aquele jovem foi o que escreveu o Evangelho de Marcos. Olha que bênção. Então, às vezes a gente vê alguns personagens na Bíblia que parecem não ter muita relevância, mas eles eram a base, eles eram peças fundamentais para que Deus completasse a obra, certo? E talvez você não prega no púlpito, você não tem um cargo, uma liderança na igreja, mas você é uma peça fundamental no reino de Deus. Amém? Você pode ser usado pelo Senhor mesmo que ninguém veja, e isso vai estar registrado lá no livro da vida. Amém? Então, seja como Barnabé, alguém que faz a diferença. Glória a Deus. Eu quero ler para você, está lá em Atos capítulo 15, e nós vamos ver a diferença que Barnabé fez na vida de João Marcos. Atos capítulo 15, o versículo 35, diz assim, ó: Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram.
Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Glória a Deus. Aqui nós vemos mais um exemplo maravilhoso na vida de Barnabé, um homem que tinha tanta bondade no coração que ele decidiu investir até mesmo nas pessoas que eram desprezadas. E olha que interessante, ele tirou da vida de João Marcos, que talvez fosse uma pedra bruta, ele tirou dali um diamante, porque Marcos foi um homem muito usado por Deus e escreveu o Evangelho de Marcos. Então é através de pessoas assim que Deus faz a sua obra, pessoas que decidem investir até mesmo naquelas pessoas que talvez não façam por merecer, pessoas que são desprezadas, pessoas que ninguém dá nada. Quando você investe numa pessoa crendo que Deus pode fazer a obra na vida dela, então o Espírito Santo ele faz realmente a obra e ele trabalha, e Deus usa pessoas assim, amém? Então nós vamos lá voltar lá para Romanos capítulo 15, que nós vamos ver a segunda característica, a segunda marca de um cristão maduro. E Paulo ele tinha dito, olha, estou convencido de que vocês estão cheios de bondade. E a segunda coisa, e plenamente instruídos. Então eu vejo que essa é a segunda marca de uma pessoa que está amadurecendo ou que já é madura espiritualmente. É uma pessoa que está instruída, ou seja, cheia de conhecimento. A primeira cheia de bondade, a segunda cheia de conhecimento. Então o cristão maduro é aquele que busca conhecer a palavra de Deus, é aquele que busca se aprofundar, sabe? E ele então, quanto mais ele se aprofunda no conhecimento, ele é uma pessoa que mais age, ele trabalha, ele demonstra essa bondade e esse amor. Uma coisa está ligada com a outra. Essa é a segunda coisa, Quanto mais você está comprometido em aprender do Senhor, assim como Maria, A Bíblia diz que Jesus um dia foi na casa de Marta e Maria, as duas irmãs. E Marta ficou preocupada em querer fazer um monte de coisas, mas Maria ficou aos pés de Jesus. Então Jesus falou para Marta: Marta, Marta, você está muito preocupada com tantas coisas que não tem importância ou que não são prioridade. Mas Maria escolheu a melhor parte. Maria decidiu aprender comigo, aprender como eu faço a obra de Deus, aprender como eu sou. E o próprio Jesus disse: aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Então, quanto mais você busca ser cheio do conhecimento do Senhor, não somente o conhecimento teórico, viu? Não adianta nada você aprender a letra, você precisa colocar em prática. Então, quanto mais você busca conhecer o Senhor através da prática, praticando aquilo que você tem lido na Bíblia, mais Deus vai fazendo a obra, mais você vai se tornando um cristão preparado. Porque Deus não pode te dar uma coisa muito grande e você não está preparado, porque senão você vai deixar escorrer pelas suas mãos. Você vai perder a bênção de Deus. Então Deus precisa primeiro te tornar um cristão maduro. Amém? Então, a segunda característica, o cristão maduro, ele é cheio de conhecimento. E em terceiro lugar, aqui ele completa dizendo: vocês são capazes de aconselhar-se uns aos outros. Então essa é outra parte que é fundamental. Quando você está cheio de bondade, quando você está cheio de conhecimento, aí você está pronto para aconselhar as pessoas. Porque você não pode exortar uma pessoa se você não tiver bondade no seu coração, o desejo de ver aquela pessoa mudar de vida, tá certo? Porque senão você vai machucar outra pessoa, você vai até mesmo afastá-la de Deus e não vai fazer a diferença, não vai causar impacto na vida dela. Mas as pessoas percebem quando nós realmente queremos ajudar elas. E nós que somos maduros, se você está percebendo aí que você já é uma pessoa madura, está na hora de você fazer alguma coisa, de você aconselhar outras pessoas. E talvez você pense: ah, pastor, mas eu ainda tenho tantas falhas, eu não me sinto capacitado. Quem faz a obra, irmãos, é Deus. Nós não temos poder nenhum, mas Deus pode usar a nossa boca, Deus pode usar os nossos gestos, as nossas ações. Amém? E eu quero ler para você uma passagem que está lá em Gálatas, capítulo 6. Eu gosto muito dessa passagem e que ela fala exatamente isso. Nós podemos ajudar os mais fracos. Amém? Diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo.
Aleluia, glória a Deus. É muito importante você guardar no seu coração essa passagem, porque durante a sua caminhada você vai ver muitas pessoas caindo em tentação, muitas pessoas fazendo escolhas erradas. Mas se você é uma pessoa espiritual, você vai orar por ela. Você vai, como diz aqui, você vai restaurar a vida dela com mansidão. Sabe, infelizmente hoje nós somos o único exército que maltrata os seus soldados, que destrói a vida dos seus soldados, é a igreja. A igreja tem agido assim e é muito triste ver irmãos apontando o dedo, julgando, mostrando o pecado dos outros. Mas nós devemos ser aqueles que oram e que restauram a vida dessas pessoas. Deus, ele não tem prazer nenhum em abandonar essa pessoa, a ovelha perdida. Pelo contrário, Deus quer trazer de volta. E como que ele vai trazer de volta? Muitas vezes usando a sua vida, muitas vezes usando a minha vida. Então nós precisamos ser bênção nesse mundo, amém? Nós precisamos estar dispostos a aconselhar. E muitas vezes as pessoas não vêm procurar conselhos porque elas ainda não viram em nós um amor genuíno, um desejo de querer realmente ajudar. Mas quando você está com o seu coração cheio de bondade, cheio do conhecimento do Senhor, aí Deus mesmo vai colocar essas pessoas no seu caminho. Amém? E é muito importante também, se você quer ser um cristão maduro, um cristão que cresceu espiritualmente, você precisa também aprender a ouvir conselhos. Eu sei que tem muita gente que diz, né? Se conselho fosse bom, não era de graça, era cobrado. Não, o conselho pode ser algo bom. Na própria Bíblia nós vemos no livro de Provérbios dizendo que na multidão de conselhos está a sabedoria. Então é muito importante você ouvir várias opiniões, você ver o que as pessoas estão dizendo. Às vezes pessoas que não servem a Deus, viu, irmãos? Às vezes o seu pai, a sua mãe está te falando uma coisa e já seja Deus talvez já te dizendo, querendo te dar um alerta, querendo te dar um aviso. Amém? Então nós precisamos ser humildes para ouvir as outras pessoas. Não pense que você já sabe tudo, que você já é espiritual ao ponto de não ouvir a outra pessoa. Não, nós que somos espirituais, nós devemos ser parecidos com Jesus. Amém? Então nós devemos ter um coração humilde, quebrantado e sempre disposto a mudar de vida para agradar a Deus. Amém? Espero que você tenha gostado dessa mensagem e que você, a partir de hoje, tome essa decisão de caminhar com Jesus, mas de ser um cristão maduro, porque Deus quer usar pessoas maduras para coisas grandes, porque são elas que conseguem permanecer nos caminhos do Senhor. Não adianta nada você fazer uma grande obra e daqui pouco tempo você sair dos caminhos de Deus. Não é isso. E se você não tiver maturidade, você não vai conseguir sustentar. Você em algum momento vai se ensorbebecer, você vai se perder em algum pecado. Então Deus quer nos amadurecer a cada dia, amém? Se você gostou, se inscreva aqui no meu canal, clica no sininho que está embaixo aí do lado do botão inscrever-se e compartilhe também essa mensagem com seus amigos, amém? Deus abençoe, gente, um grande abraço.